Olá, boa noite. Somos aqui da Igreja de Interlagos, estamos no culto da família. Hoje é dia 6 de abril de 2025. Eu sou o pastor Hélio Pilvezan e todo domingo a esse horário nós temos o nosso culto da família, tá bom? E você pode nos encontrar no nosso site www.igrejadeinterlagos.com.br. E você tem um botãozinho lá na parte superior que você pode participar aqui com a gente. Todos os nossos cultos são gravados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos. Estamos no Instagram, no Face. Perguntas podem ser encaminhadas para o faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, que a gente vai responder com alegria, e você pode também nos encontrar no WhatsApp. Queria pedir para que você comente, curta e compartilhe. Ou simplesmente diga de que cidade você é. Assim as nossas gravações vão alcançar relevância no YouTube. Pedimos também que você se inscreva e ative o sininho das notificações. Bom, dito essas palavras aí, eu preparei tem um estudo do pastor Olavo, muito interessante, que ele fala Jeová e as mulheres, né? Aí a gente pega um pedacinho desse estudo e vamos discutir algumas coisas interessantes a respeito das mulheres. Mês passado teve lá o Dia Internacional das Mulheres, né? Então, vamos conversar um pouquinho aqui sobre a minha visão, a nossa visão sobre as mulheres. Então, se você é feminista, você vai se decepcionar um pouco comigo, né? Porque o feminismo não é sobre mulheres, né? O feminismo é uma agenda política, né? É uma agenda política só, né? E tem muita gente que fala mal, né? A Bíblia é muito machista, que não sei o que e tal, e não é bem assim, né? A história humana, ela sempre, de alguma maneira, pelo fato do homem ser fisicamente mais forte em termos musculares, né? Então, há uma certa dominação por uma questão física, né? Mas só isso, né? Só isso. O feminismo, lembrem-se que o feminismo é um movimento progressista, político, né? Que busca, entre aspas, a igualdade entre homens e mulheres, né? E nas áreas, principalmente da política, educação, trabalho, né? Os direitos civis, né? Direito a posses, direitos trabalhistas, do direito ao divórcio, aborto, etc., né? Então, o feminismo é uma agenda. Eu não sou especialista em feminismo, tá bom? Acho que deve ter gente aí mais especialista do que eu para falar da primeira onda, da segunda onda, da terceira onda. Eu realmente não li alguns livros, mas a gente percebe pelo nosso convívio social, a gente percebe que a pauta feminista, eu como professor de escola pública, então a gente encontra muitas garotas, né, com essa pauta comunista feminista na ponta dos lábios, né? E é uma pena, porque o feminismo, ele colabora com essa, vamos dizer assim, esse estado de nós contra eles ou contra elas, né? E tem feministas que são excessivamente radicais. Outro dia eu estava vendo um podcast, eu vi só um cortezinho. Acho que é um vereador aqui em São Paulo chamado Lucas Pavanato, e ele estava debatendo com uma feminista, uma mulher feminista. Depois vocês procuram aí e assistam. Está no YouTube. E aí, num determinado momento, ele pediu para ela definir o que é uma mulher, né? O que é mulher? Ela não conseguiu fazer essa definição do que é uma mulher. Aí ele perguntou assim: eu, como homem, eu posso engravidar? A feminista
com a mente toda corrompida pelo feminismo, né, falou, você pode engravidar. Aí ele falou assim, mas espera aí, como que eu vou engravidar se eu não tenho os órgãos genitais femininos? Não dá para fazer isso. Então, essa pauta feminista é uma pauta woke, né? É uma pauta que, infelizmente, tomou o debate, né? Tomou o debate público. E aqui eu vou mostrar para vocês o quanto Jesus ama as mulheres, né? E como os apóstolos nos ensinaram a tratar a mulher, né? Bom, por que a mulher, né? Porque a mulher é fisicamente mais fraca que o homem, né? Não dá para você competir com a musculatura do homem, né? O homem, ele sempre foi, ele sempre tomou a frente, né, do sustento familiar, né? Desde o começo lá atrás, né? Então, a mulher ficava em casa, ou na sei lá onde, cuidando da prole, né, fazendo comida, cuidando da casa, e o homem indo para o trabalho, né? Essa é a visão mais, vamos dizer assim, mais famosa, né, da família. Então, a família é isso, é um pai, homem, do sexo masculino, né, e uma mulher do sexo feminino, né? E aí, o que acontece? O pai, né, vai trabalhar. A mãe fica em casa cuidando dos filhos, né? E, fisicamente, o homem é mais forte do que a mulher, fisicamente, né? Agora, o que a pauta feminista tenta fazer é colocar o homem como um opressor, né? É exatamente esse, Sueli, woke. A palavra woke significa despertar, né? Esse termo woke, W-O-K-E, né? Woke, é uma palavra em inglês que significa despertar e que é como se fosse o despertar para as questões do progressismo. Essa é a origem da palavra, tá? É o inglês, uma palavra em inglês para definir isso, que a pessoa que leva em consideração essa cultura woke é como se ela tivesse um despertar para o progressismo. E o progressismo, ele tem algumas distorções de interpretação, mas o progressismo é achar que todo mundo tem que ser igual, né? Homens e mulheres são iguais, que a sociedade deveria viver tudo em comum, tudo em comum, ou seja, todo mundo teria que ter as mesmas coisas, e assim vai, né? Então, depois vocês procurem lá um pouquinho sobre o progressismo, vai entender o que é o progressismo. Mas o feminismo, ele faz essa distorção, né? Essa distorção de que a mulher, ela tem que ser igual, exatamente igual ao homem. E não é. Não dá para fazer isso. Homens e mulheres são diferentes, mas são complementares. Um homem completa uma mulher e uma mulher completa um homem. É assim que funciona, né? Por isso que nós temos os genitais diferentes, né? O genital de uma mulher é diferente do genital de um homem. Não dá para ser igual, né? Você pode até exteriormente, você pode até se vestir como uma mulher pode até se vestir como um homem, mas ali no DNA, lá, né, os cromossomos,
não é assim que funciona, né? Então, a gente tem que entender o nosso papel, principalmente o dos homens, né? Nós precisamos entender o que é que nós somos, né? No sentido social, né? Nós precisamos entender o que somos. Um homem é por ser mais forte do que a mulher, porque tem testosterona, né? O pulmão é maior, né? Os ossos são mais densos, os músculos são maiores e tudo mais. Então, o homem, de alguma maneira, acaba exercendo um certo poder sobre a mulher, pela força, né? Então, se um homem quiser subjugar uma mulher, ele o fará com facilidade, né? É fácil, é simples. Você vai e subjuga uma mulher porque você é mais forte que ela. Isso está certo? Claro que não. Isso está completamente errado, né? Não estou aqui defendendo, estou falando dos fatos, né? Então, eu tenho uma esposa e 2 filhas, né? Eu tenho uma esposa e 2 filhas. E aqui em casa, nunca ninguém foi melhor do que ninguém, né? Não, de jeito nenhum. Todos aqui somos da família do Hélio Piovesan, né? Minhas filhas, elas têm toda a privacidade delas, têm as coisas delas, e eu não invado, jamais invadirei. Eu já falei isso aqui diversas vezes para vocês. Eu sempre tratei os meus filhos com muito respeito. Por exemplo, eu nunca deixo de bater na porta ao entrar no quarto dos meus filhos, né? Nunca. Desde quando eles eram adolescentes, crianças, quando eles começaram a ter essa vamos dizer assim, essa individualidade, quando eles começaram a ficar maiorzinhos e foram tendo as suas individualidades, então a gente sempre respeitou aqui em casa, não é porque é homem ou mulher, né? Então, hoje, o feminismo, que começou, né, já há um bom tempo, mas na década de 60 ficou muito assim, evidente por causa daquelas marchas onde as mulheres retiraram o sutiã. O sutiã é como se fosse o símbolo da opressão e tudo mais. E talvez a Eliette até saiba falar um pouco melhor sobre isso do que eu. Mas o que a gente precisa entender é que nós, homens, pelo fato de sermos mais fortes do que as mulheres, a nossa responsabilidade em tratá-las bem, com dignidade, é maior. É muito maior, né? Uma mulher precisa ser tratada com toda a dignidade, como um homem tem que ser tratado com toda a dignidade. Então, não se trata homens, mulheres, homens diferente das mulheres. Somos merecedores de dignidade, né? Então, sobre o ponto de vista do cristianismo, a mulher ela foi muito valorizada por Jesus, né? Já visto esse texto aqui que eu vou ler agora para vocês, Gálatas 3, de 26 a 28. Vou mostrar aqui. Gálatas 6. Gálatas 3, 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. E nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, queridos, o Senhor Jesus deixa bem claro aqui, né? Aqui no caso o apóstolo Paulo, deixa bem claro que não existe essa diferença entre homem e mulher, né?
Lá no Velho Testamento tinha bastante diferença. Lá sim. Lá no Velho Testamento a mulher era como diz no direito, né, um semovente. Semovente é um animal, tá certo? Um semovente. No direito usa-se essa palavra para animais. Por exemplo, seu pet de estimação, seu cachorrinho, seu papagaio, né? Essas coisas, elas são chamadas no direito de semovente. Eu não sou advogado, não sou, mas eu sou pai de advogados. Então, a gente acaba aprendendo alguma coisinha. Lá no Velho Testamento, a mulher era um semovente. Ela era um animal, considerada como um animal. Tanto é que nos censos não se contavam as mulheres, só se contavam os homens. Né? Você ia fazer um censo, então você contava lá só os homens. Né? As mulheres não. O Velho Testamento depois a gente vai ver mais um pouquinho sobre o Velho Testamento, daqui a pouco a gente volta a falar sobre ele. Mas para Jesus a mulher, ela é uma pessoa, percebe? Ela não é um semovente. É uma pessoa. E todas as pessoas têm que ser tratadas com dignidade, né? No panorama histórico, a mulher sempre foi vista de maneira inferior por causa da sua aparente fragilidade. O interesse de alguns em fazer com que as mulheres se tornassem inferiores somente demonstra interesse no poder. O homem, biologicamente falando, é mais forte que a mulher, pois tem os hormônios aí, a testosterona, e que favorece muito o desenvolvimento muscular e ósseo, como eu já tinha dito, né? E o fato do homem ser mais bruto, vamos usar esse termo, ele é mais forte, portanto, ele é mais bruto, ele está mais distante da família do que a mulher. Então, a mulher, ela fica com a família o dia inteiro, cuidando dos filhos, e o homem vai trabalhar, fica mais distante. E isso, ao longo da história humana, isso acaba deixando o homem menos sensível, ou mais insensível. Então, o homem chora menos, né? O homem é mais bruto, é mais duro, é mais forte, né? Então, agora, a mulher não. A mulher, ela é mais sensível. Por quê? Olha como Deus é tremendo, né? A mulher, ela é mais sensível porque ela precisa desta sensibilidade para cuidar dos filhos. Então, não sei se vocês sabem, né? Mas isso é provado cientificamente. Eu sou físico, né? Para quem não sabe, eu fiz física. E o olho da mulher, ele é mais sensível a algumas coisas do que o olho masculino. Então, por exemplo, a mulher, ela enxerga 19 tons de cores a mais do que o homem. Se você colocar 19 tons de azul na minha frente, eu vou enxergar uma cor só, o azul. A mulher vai encontrar 19 cores diferentes. Agora, por que isso, né? Por que ela é desse jeito? Justamente porque ela precisa olhar para a criança e identificar se ela tem algum problema, se ela tem alguma doença, se ela está com algum probleminha físico, se ela está chorando. A audição feminina é uma audição melhor do que a audição do homem, percebe? E tudo isso. Então, a mulher, ela é preparada, né, biologicamente. Boa, Sueli. A mulher, ela é preparada biologicamente para dar à luz, né? Os ossos da pelvis, né, do homem é diferente dos ossos da pelvis da mulher. Eliette, por favor, manifestes aí sobre os ossos da pelvis da mulher, por favor. Inclusive, quando uma ossada é encontrada, consegue saber o sexo
do cadáver, né, daquela ossada, através dos ossos da bacia, né? Porque os ossos da bacia da mulher permitem a passagem da cabeça do feto. E a bacia do homem, não, tem umas espinhas mais pontiagudas por dentro, ela é mais fechada, né? Então, dá para diferenciar nisso também, né? É muito legal isso, muito legal. Então, não dá para ser igual, né? A mulher. Então, vamos parar com esse negócio de igualdade entre os sexos. Não existe. O que existe são complementos. O homem complementa a mulher complementa o homem, né? Então, é assim que a gente tem que levar. A mulher, por sua vez, fica em casa, no seu lar, para prover sustento para sua cria, o que leva a uma aparente fragilidade, né? Lembrando que homem nunca deu à luz, então não é possível o homem saber qual é a dor do parto. Não faço a menor ideia. Eu particularmente, sou uma pessoa resistente à dor, né? Eu tenho uma certa resistência à dor. Eu não sinto, assim, por exemplo, uma vez eu machuquei esse dedo aqui, ó, eu martelei ele, o osso saiu para fora, né? Aí o ossinho saiu para fora e eu fui lá calmamente com a Rosana. Rosana, me leva para o hospital que eu machuquei o dedo. Martelei o meu dedo aqui. Aí, mas você não está sentindo dor? Não. Está doendo, mas não é o fim do mundo, não. Dá para levar. Vamos embora para o hospital. Aí fui. E aí consertaram o meu dedo, né? Então, eu particularmente sou um cara bem resistente à dor. Mas a mulher, meu Deus do céu. A mulher, não. A mulher é bicho brabo. É bicho brabo. Que aguentar o parto não deve ser uma coisa muito simples, não, né? Então, homens e mulheres são diferentes, né? Nós somos diferentes das mulheres e as mulheres são diferentes dos homens, né? Eu não consigo conceber e dar à luz a uma pessoa, mas a minha esposa consegue. Agora não mais, porque já estamos na idade já, né? Estamos com mais de 60, então não dá. Mas ela teve três bebês, 3 filhos. Ela conseguiu dar à luz, eu não consigo, né? Nem por isso eu sou igual a Rosana, de jeito nenhum, sou diferente dela, né? E essas diferenças é que nos completam, não é? Essas diferenças é que nos fazem vivermos juntos. Se nós fôssemos iguais, não daria para ter filhos, por exemplo, né? Pode falar. Então, dos movimentos das ondas, eu também não sei, assim, falar com muitas minúcias, mas eu sei que esse movimento feminista começou como um movimento cultural, né, social, jurídico, para dar às mulheres os mesmos direitos dos homens, mas as mulheres, o que elas não faziam antigamente era votar, porque só votava quem ia para a guerra, né? Então, os homens que iam para a guerra, eles tinham direito de votar porque eles iam colocar lá uma pessoa que podia influenciar a vida deles, né? E a mulher, por outro lado, ela tinha o privilégio de não precisar de trabalhar, né? Porque, inclusive, o trabalho foi uma das pragas que Jeová jogou sobre o homem, né? Ganharás o pão com o suor do teu rosto e a mulher parirás com dor. E aí, no movimento feminista, a mulher resolveu ficar com 2 pragas juntas, né? Parir com dor e trabalhar com o suor do rosto, né? Porque, na verdade, o que eles precisavam, o que o sistema precisava era de mais mão de obra na época. Então, eles colocaram na cabeça das mulheres, não, por que vocês têm que ficar em casa? Vocês têm que se libertar do poder do seu patriarcado, né? Que antes era o pai, depois era o marido mandando em cima de você. Então, eles deram uma condição
muitas vezes insalubre para a mulher, que acabou tendo jornada dupla de trabalho, né? Trabalhava em casa e trabalhava fora. E isso acarretou também com que os filhos ficassem sem uma formação afetiva, uma formação moral por parte da mãe, porque as crianças foram entregues a tutores de escolas, que muitas vezes não tinham nenhum amor àquela criança, e pior ainda, muitas vezes doutrinava as crianças politicamente para uma corrente que às vezes a mãe e o pai nem gostaria, né? E aí depois veio a segunda onda, que ficou mais próxima ainda, né, do marxismo cultural, do progressismo, rompendo com todo o conservadorismo, né, trazendo uma depravação, trazendo muitas vezes drogas, trazendo o aborto, né? Inclusive lá nos Estados Unidos teve aquelas organizações lá financiadas por aqueles globalistas, né? Que na verdade acabavam estimulando mais o aborto na classe pobre e na classe negra. Eles não queriam que a classe negra crescesse. E, por fim, veio a terceira onda, que ficou muito preocupada com essa história de ideologia de gênero, né? De falar que você não é homem nem mulher, você é o que você quer ser, né? Trazendo essa grande confusão na cabeça dos jovens, né? Que não sabem mais definir o que é mulher. Exatamente. Então, a gente tem que, nós como cristãos, a gente não pode ir por esse caminho, não. Não podemos, não. Não existe, dentro do mundo espiritual, diferença entre homem e mulher. A gente acabou de ler em Gálatas, não há grego, né? Não tem servo, livre, não importa. Todos são a mesma coisa para Cristo. Mas aqui, neste plano que nós estamos, né, a nossa vida cotidiana, a mulher tem o papel dela, o homem também tem outro papel, né? Mas ambos têm que ser tratados com toda a dignidade, né? E a gente vai ver. Se não der tempo de eu falar tudo hoje, irmãos, a gente continua na próxima semana, tá? Porque hoje a gente tem Santa Ceia, né? Bom, historicamente, a mulher sempre ocupou um papel de apoio ao seu homem, sempre na sua sombra, uma vez que o desejo desenvolvido pelo poder subjugava a mulher. Então, se você quer exercer poder, se você tem vontade de exercer o poder, você o exercerá porque você é mais forte, né? E, na realidade, nós não somos mais fortes. Mais fortes que eu digo, fisicamente sim, somos mais fortes, mas em termos de personalidade, do que nós somos iguais, né? Então, nós precisamos tratar a mulher com toda a dignidade, né? No universo político, social, científico, vê-se muito mais essa atuação masculina que a feminina, né? Eu acho engraçado, porque outro dia eu vi um parlamentar, uma mulher falando que as mulheres têm que ocupar mais espaço no meio político, que não sei o quê e tal. Aí uma outra perguntou assim, mas no nosso sistema, quem quiser se candidata. Não existe machismo, muito pelo contrário. Pode ser que existam pessoas machistas, mas todos nós temos a oportunidade, podemos ir lá e sermos candidatos. Uma mulher pode ser candidata, não tem problema nenhum. Agora, por que os homens vão mais ser candidatos? Porque os homens não têm esse trabalho todo de criar filhos, criação de filhos. Então, a mulher acaba ficando mais em casa. A opção da mulher é fazer isso. Não podemos simplesmente falar, não, a mulher tem que fazer. Não, é a opção dela. Cada um exerce a sua opção, né? E a gente vê isso, né, no dia a dia. A mulher, ela nunca
A mulher, em termos cognitivos, nós somos iguais em termos cognitivos. O homem é tão inteligente quanto a mulher é tão inteligente quanto o homem. Não existe diferença, porque a mulher é mais burra. Não tem nada a ver, de jeito nenhum. Né? Então, nós somos todos iguais nesse aspecto. Né? Bom, a atuação feminina, ela acaba sendo, é um fato, ela acaba sendo mais para o apoio, né? Essa estrutura, ela tem origem em muitas culturas ao longo da história. Basta ver o judaísmo, o islamismo, os chineses, os japoneses, né? Então, cada cultura acaba exercendo mais influência dos homens sobre as mulheres do que o contrário, né? E a mulher, ela, pelo fato dela ser mais, para não ser tão forte como o homem, então, ao longo da história da humanidade, sempre vai ter um homem protegendo, lutando, brigando. O cara que sai com um pedaço de pau para bater na onça que está vindo. O homem a mulher vai lá e protege os filhos. Isso é da natureza, irmãos. A natureza é assim. Você pode até brigar com a natureza, mas isso é um fato, né? Agora, vamos ver, né, em 2 lugares aqui na Bíblia. Vamos ver no Velho Testamento e vamos ver no Novo Testamento. Quem é quem? Né? Quem é que cuida mais das mulheres? No Velho Testamento, lá em Números 30, de 1 a 16. Eu vou pôr aqui para vocês verem como é que era. Tá, peraí, que deu problema aqui. Então, vamos lá. Números 30. Ele fala assim, não vamos ler tudo, depois vocês podem até ler, mas vamos ler só um pouquinho. Do 1 ao 16. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que Jeová, teu Deus, tem ordenado. Quando um homem fizer voto a Jeová, ou fizer juramento ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. 3. E também quando uma mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa do pai, fizer voto a Jeová, e com obrigação se ligar, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para ela, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação que ligou a sua alma será validada. Mas se o seu pai lhe tolher no dia em que tal ouvir todos os seus votos, as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma, não serão válidos, mas Jeová lhe perdoará. Portanto, seu pai lhes tolheu. E se ela for casada e for obrigada a alguns votos, ou a pronunciação dos seus lábios com que tiver ligado a sua alma, e seu marido ouvir e se calar para com ela, no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos, e nas suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidos. Mas se o seu marido lhe tolher no dia em que o ouvir, anular o seu voto a que esteja obrigada, como também a pronunciação dos seus lábios, com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. Então, você está vendo aqui como a mulher, ela é sempre colocada em segundo plano, ou seja, se o marido não validar, se o pai não validar, então não será válido. Né? E assim vai. Né? Então, todo voto, lá no 13, todo voto, juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido a confirmará ou anulará. Responsabilidade do marido. Porém, se o seu marido, de dia em dia, se calar inteiramente para com ela,
então confirma todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela, confirmando-lhos. Tem, portanto, se calou para com ela no dia em que ouviu. E assim vai. Você vai perceber no Velho Testamento que a mulher não pode ter vontade própria. Ela é mulher. Então, no Velho Testamento, a mulher é objeto de uso. Então, uma mulher ela foi feita para ser usada no Velho Testamento. Vamos lá. Então, depois vocês vão ver o que eu fiz aqui. Peraí. Ah, tá. Então, vamos lá. Vamos pegar em Deuteronômio 24. Deuteronômio 24. Ah lá. É isso aqui mesmo? Você põe Josué. Desculpa. Deuteronômio 24. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo de sua casa, for e se casar com outro homem, este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe a der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, percebe que é uma mulher, um objeto. Vamos lá. Como objeto, vamos ver isso aqui, Deuteronômio 22. 22, quer ver que legal? Aqui, ó. A imoralidade sexual, né? Vamos ler só um pouquinho. Quando um homem tomar uma mulher e depois de coabitar com ela a desprezar e lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo, tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e a sua mãe tomarão os sinais da sua virgindade da moça e os levá-los-ão aos anciões da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos, eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. Percebe que a mulher aqui, tanto faz, é um objeto, né? E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo, não achei virgem a tua filha. Porém, eis que os sinais da virgindade da minha filha, e estenderão a roupa diante... Olha, que coisa horrível, né? Diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão. Então, só para você ter uma ideiazinha de que a mulher é um objeto, né? Ela podia ser dada como prêmio. Quer ver? A mulher podia ser dada... Josué. É Josué? 15. Deixa eu ver se é isso mesmo. 15, 13. Ou é Juízes? Ah, tá aqui, ó. É Josué mesmo. Então ele fala assim, do 13 ao 17, ele fala assim, mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem de Jeová a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebron. Esta Arba era pai de Anak. E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai e Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu os habitantes de Debir, e fora antes o nome de Debir Kiriat Safer. E disse Calebe, quem ferir a Kiriat Safer e a tomar, lhe darei a minha filha, Axa, por mulher. Então aqui um prêmio. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Então aqui, olha só como é que é. Terrível, né? Vamos lá.
Veja no caso de Leia, por exemplo, que foi dada como esposa para Jacó, sendo que Jacó amava Raquel, né? Será que Leia queria dividir o marido com a irmã Raquel e vice-versa? Ninguém perguntou. Mas ele foi lá, né? Depois você lê Gênesis 29 e 30, que está lá essa história. Aos olhos do pai de Labão, por exemplo, suas filhas eram somente moeda de troca por Jacó ter trabalhado por ele. O mesmo aconteceu com as filhas de Ló. Lembra que os homens da cidade lá queriam abusar dos anjos? E o Ló falou, não, pega aqui minhas filhas, mas não pega os anjos, né? Então, as filhas de Ló que foram usadas como troca para que os sodomitas não abusassem sexualmente dos anjos. Está em Gênesis 19, 1 a 8. O mesmo aconteceu com a mulher, uma concubina de um levita e da filha de um velho que os acolheu quando um grupo de homens em Gibeá queriam abusar do levita. Então, o velho ofereceu a filha. Isso está em Juízes 19. Né? E a concubina do levita para que abusassem. Foi tão sério que a concubina morreu pela manhã. Imagina. Abraão fez com Sara, quando o faraó estava por lá, né, ameaçando, entregou a Sara, para que ele não fosse morto. Está em Gênesis 12, de 10 a 20. E tantos outros casos, né, que a mulher é desprezada e humilhada por unicamente ser mulher. Essa cultura perpassa todo o Velho Testamento, e quando Cristo aparece, muda-se a situação. Pois você lê lá em Levíticos 15, de 19 a 28, diz que a mulher que estiver menstruada não poderia tocar em nada, e nem ser tocada, pois tornaria imundo aquele que a tocou. Então, uma vez o Daniel, meu filho, trabalhava no escritório de advocacia, e tinha um cliente lá, um judeu. Quando esse cliente judeu foi, uma advogada foi cumprimentar, ele falou assim, não posso te cumprimentar. Por quê? Porque ele não sabe se ela está menstruada. Se ela estiver menstruada e der a mão para ela, o que vai acontecer? Ele vai ficar imundo. Olha só, que raciocínio, que ideia. Mas Jesus não pensa desse jeito, muito pelo contrário. O Senhor Jesus, ele tratou das mulheres de uma maneira absolutamente diferente. Tinha uma mulher com fluxo de sangue, está lá em Lucas 8. Ela tinha um problema de fluxo de sangue há 12 anos. E ela falava assim, mas se eu pelo menos tocar nas vestes dele, né? E aí estava aquele tumulto, a mulher foi lá e tocou nas vestes de Jesus. Ela podia ser apedrejada e morta ali, porque ela, com aquela situação, uma situação grave, diante do judaísmo, ela podia ser apedrejada. E outra, ela estava com fluxo de sangue, ou seja, ela estava imunda aos olhos do Velho Testamento. E ela lá, no meio daquele monte de gente, ela se espremendo para chegar perto de Jesus. Quantos homens ela não tocou? Então, se o pessoal soubesse que ela estava desse jeito, eles a matariam com certeza, porque ela tornou todos aqueles homens imundos. Mas Jesus, não, Jesus ele falou diferente, ele falou assim, alguém me tocou. Alguém me tocou. Aí os discípulos, Jesus, está todo mundo espremendo aqui, tem um monte de gente. Não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E aí Jesus vira e olha para ela, né? E aí ela é curada, né? Ela é curada daquele fluxo. Né? Depois você lê lá em Lucas 8, você vai ver. Eu estou me apressando aqui para a gente poder terminar. Jesus considera iguais o homem e a mulher no matrimônio, uma só carne. E não permite que o homem dê carta de divórcio, se não for por prostituição, por lascívia, fornicação. Jesus não faz isso. Jesus não concorda com o divórcio, né?
Vale lembrar a condição dos presbíteros e diáconos com relação às mulheres. Isso é muito legal, porque Paulo, ele escreve para Timóteo e fala assim, Timóteo, o presbítero tem que ser, né, tem que ter uma só esposa, né, tem que ser uma pessoa que trate bem seus filhos e tal, foi dando lá. Isso está lá em Timóteo, 1 Timóteo 3, de 1 a 16. Leia, vale a pena, você vai gostar. Ele vai lá dando as condições para que o presbítero seja presbítero, ou diácono, né? Ou seja, homem e mulher, espiritualmente falando, são iguais, iguaizinhos, né? A mulher e o homem são a mesma coisa para Deus. Foi assim que Jesus tratou todos. Para Cristo, somos todos pecadores, iguais pecadores, e objetos da sua redenção, todos nós, né? Que, uma vez aceitando, reveste-os com santidade, tanto o homem quanto a mulher. Não tem macho, não tem fêmea, escravo, livre, bárbaro, cita, todos, simplesmente todos, carecem da salvação. Então, queridos, se nós não amarmos as nossas mulheres, as nossas esposas, né, como Cristo amou, nós estamos no lixo. Literalmente no lixo. Nós precisamos amar as nossas esposas, respeitá-las, as nossas filhas, as mulheres que passam pela nossa vida merecem todo o respeito. Todo o respeito. Então, não existe feminismo dentro do cristianismo. Não existe. Todos nós somos iguais dentro do cristianismo. E uma mulher, pelo fato de ser mais fraca fisicamente, merece a nossa proteção. Nós, homens, precisamos proteger as nossas mulheres. Então é assim com Jesus. Jesus não morreu por um homem, ele morreu por nós, todos nós, homens e mulheres, né? Então, não, nós não vamos tratar mal as nossas esposas, nós não vamos tratar mal de jeito nenhum as nossas filhas, porque elas são mais fracas, de jeito nenhum. Todo o respeito do mundo elas merecem, né? Imagina que uma mulher, eu vou falar da minha esposa, a minha esposa, ela teve a capacidade de gerar 3 filhos meus. Ela teve 3 filhos meus, de mim. Imagina se eu não vou tratá-la com toda deferência, todo o amor. Imagina se eu não vou tratá-la com todo o respeito. Imagina, jamais. Elas merecem todo o nosso respeito. Então, queridos, se você está ouvindo aqui essa pregação pela internet, não existe feminismo no cristianismo, e nem machismo, né? Não existe. Somos diferentes, somos complementares, e nós amamos. Não importa se é homem ou se é mulher, nós amamos. Tá bom? Espero ter contribuído aí para o seu pensamento a respeito das mulheres. Estas obras-primas, né? Essas maravilhas de Deus. Glória a Deus, né? Então fecha seus olhos que eu vou fazer uma breve oração. Jesus querido, eu te agradeço, Pai, por esse momento tão bom na tua presença, que o Senhor proporcionou aqui, Jesus, que o Senhor nos deu aqui. E nós te agradecemos, porque, Deus, nós precisamos da tua salvação, nós precisamos do teu olhar em nós, nós precisamos, Jesus, que o Senhor nos olhe, nos cuide. E assim, Deus, eu peço para que essa mensagem possa chegar a muitas pessoas e que mudem o seu raciocínio a respeito das mulheres, né? A respeito dessa obra-prima que o Senhor deixou para nós.
E eu peço, Deus, que o Senhor abençoe a família, a casa daqueles que estão ouvindo, as esposas, as filhas, e que sejam pessoas cheias do Teu Espírito Santo. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, irmãos. Espera aí.